Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Gabi e hoje vamos para uma aula de História. Na aula de hoje vamos falar sobre a vida em movimento. Abram a apostila na página 19, observem essa imagem e respondam essas 3 questõezinhas no caderno. Os meios de transporte no passado e no presente. Os meios de transporte são muito importantes para as sociedades. Por meio deles é possível deslocar pessoas, animais, objetos e mercadorias de um lugar ao outro, muitas vezes com rapidez. Contudo, esses meios nem sempre existiram. Há milhares de anos, os seres humanos se locomoviam a pé. Aos poucos, a necessidade de vencer obstáculos, como os mares e rios, e de ir a lugares cada vez mais distantes, motivaram a criação dos primeiros meios de transporte. Conheça agora mais informações sobre alguns deles. As canoas de tronco foram as primeiras embarcações inventadas pela humanidade. Isso aconteceu há milhares de anos quando grupos humanos se deslocaram pelo mundo. Egípcios, fenícios, gregos e vikings usavam embarcações à vela como transporte. Com o auxílio dessas embarcações, diferentes povos puderam trocar informações e mercadorias na antiguidade. Os europeus utilizavam naus e caravelas para navegar pelos oceanos. Com essas embarcações, no ano de 1500, os portugueses chegaram ao território onde é o Brasil na atualidade. A roda foi inventada há mais de 3.500 anos. Essa invenção mais tarde possibilitou que muitos meios de transportes terrestres surgissem, como as bigas, que eram puxadas por animais. Há mais de 400 anos, as carruagens começaram a ser usadas por pessoas mais abastadas na Europa e depois em outros locais do mundo, como no Brasil. O balão foi o primeiro transporte aéreo inventado pela humanidade, há aproximadamente 250 anos. Os trens e os navios a vapor foram inventados há mais ou menos 200 anos. Com eles, o deslocamento se tornou muito mais rápido. O brasileiro Santos Dumont inventou o avião 14 bis há mais de 100 anos. Atualmente, existem grandes aviões, helicópteros, jatinhos e foguetes. Os primeiros carros eram movidos a vapor. Os carros a gasolina foram inventados há pouco mais de 100 anos. Até os dias atuais, vários modelos surgiram, com formas e tamanhos diferentes. Os bondes foram um dos primeiros transportes públicos do Brasil. Inicialmente, eram puxados por animais, depois tornaram-se elétricos e passaram a se deslocar sobre trilhos. Atualmente, o transporte coletivo no país é feito por ônibus e metrôs de modo geral. Você sabia que as bicicletas já foram bem diferentes de como é atualmente? O modelo atual com pedais e pneus existe há mais ou menos 150 anos. Antes, as rodas eram de madeira ou de metal e não havia pedais. As bicicletas passaram por diversas modificações até o presente, mas continuam fazendo parte do dia a dia de muitas pessoas. Elas são um meio de transporte econômico e que não polui o ambiente. E você, anda de bicicleta? Com que frequência? Enfim, pessoal, por hoje é só. Um grande beijo da Prof. Gabi e até logo!